Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender qual é a diferença de view normal no banco de dados, então as views padrões que nós estamos acostumados a criar no banco de dados e as views materializadas. Então qual é a diferença, por que a gente deve utilizar uma view normal, por que a gente deve utilizar uma view materializada, qual a vantagem e desvantagem, quais são os trade-offs em cada abordagem. Quando a gente está falando a respeito de criar views na nossa camada de dados. Como de costume, deixa eu pegar aqui o meu navegador, vou jogar para cá, deixa eu ver aqui no OBS a tela certinha. Como sempre, eu ainda não fiz um script, nada para automatizar esse processo. Um dia ainda irei fazer. Beleza, então vamos entrar aqui na Eraser. Sign in, acho que eu já vou estar logado. Vamos ver, deixa eu carregar a plataforma. Vamos criar um novo documento. Deixa eu carregar aqui. Esse aqui a gente vai chamar de... Deixa eu fechar um Grammarly. Vamos chamar aqui de views versus views materializadas. A gente vai para o Canvas. Deixa eu ver se a tela tá boa, tá certinho. Beleza. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um texto. Views normais versus materializadas. Aí a gente deixa esse texto maior e a gente dá um zoom aqui no Canvas. Beleza, parece que assim tá bom. Show de bola. Então, qual é a diferença de uma view normal para uma view materializada? O grande ponto é como essas views elas são interpretadas e como essas views elas são armazenadas. Então, quando a gente fala das views normais, então os views normais, a gente tem alguns pontos aqui, né? Então, o primeiro ponto, ela será processada em tempo de execução. Não possui armazenamento físico. Deixa eu ver se eu consigo diminuir só essa parte aqui para um large. Eu acho que essa ferramenta não me deixa fazer só um pedaço do texto. Então deixa no medium mesmo. Deixa eu ver se eu consigo trocar pelo menos a cor só de um pedaço. Não, só como um todo. Então, beleza, deixa assim mesmo. Então, as views normais, elas serão processadas em tempo de execução. O que isso quer dizer? Imagina que você tem uma tabela no banco de dados. Essa tabela a gente vai chamar aqui de pessoas, por exemplo. Aí, depois da tabela de pessoas, nós teremos uma outra tabela aqui que a gente pode chamar de compras. Aí depois a gente tem uma outra tabela que a gente pode chamar, por exemplo, de produtos. Então, a gente quer criar uma visualização onde a gente quer ver o que cada pessoa comprou, ou a gente quer ver quais são os produtos que mais possuem vendas. A gente tem que associar o produto com compras, ou a gente quer ver qual produto tem, qual são as pessoas, quais são os produtos que elas mais compram. Então, tem que associar pessoa com produto, com compras. Então, o ponto é, né? A gente poderia criar uma view de todas essas três tabelas, e toda vez que a gente precisa desse dado, a gente vai nessa view. Né? Só que a view, ela é algo lógico, né? É algo que, como se fosse um apelido, é algo que vai facilitar a construção, para a gente não ter que ficar toda hora construindo SQL, fazendo chamada de funções de média, group by, join, having, count, esse tipo de coisas mais complexas, né? Subqueries e coisas assim. Então a gente vai lá, a gente pega uma query complexa, cria uma view para ela, então isso vai ser abstraído, e essa view a gente faz queries para ela como se fosse uma tabela normal. Só que por baixo dos panos, essa view ela está resolvendo essa query complexa em tempo de execução. Então,
a performance vai ser impactada de acordo com a quantidade de pessoas que nós temos, a quantidade de produtos que nós temos, a quantidade de compras que nós temos. Então, se a tabela de compra, por exemplo, tiver 10 milhões de registro, vai ser uma performance. Se a tabela de compras tiver 1 milhão, vai ser outra performance. A mesma coisa para pessoas, a mesma coisa para produtos. Então, quanto mais dados as nossas tabelas que a View está buscando, está resolvendo os dados, menos performática essa View vai ser. E além da quantidade de registro, quanto mais complexa, quanto mais funções, quanto mais agregações que ela precisa fazer, menos performática ela vai ser. Então, fazer group by é algo complexo, queries com having é algo complexo, funções como count, como média, como soma, subqueries, joins. Então, são coisas que vão tornando a nossa view menos performática. O que, que isso quer dizer? Quando ela for executada, o tempo de execução dela vai ser maior, o consumo de memória dela vai ser maior e o consumo de CPU dela vai ser maior, porque ela precisa processar e realizar mais coisas, e são coisas complexas que necessitam recursos físicos como hardwares e necessita de tempo para que esses recursos, esses processos, eles sejam resolvidos e executados. Então, qual é a principal diferença da view para a view materializada? É como ela de fato é resolvida. Então, as views materializadas, ela será processada em tempo de ela não será processada em tempo de execução. Vamos mudar aqui, ó. Será processada em tempo de escrita. E aqui ela possui armazenamento físico. Podem haver índices. E aqui ela será processada em tempo de leitura. Vamos mudar aqui, ó. Então, essa é uma das principais diferenças, né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que agora, em vez da gente criar algo por cima dessas três tabelas, nós vamos ter as três tabelas desse lado. Deixa eu ver aqui no BS. Porém, nós vamos ter uma quarta tabela que nós podemos chamar de, por exemplo, pessoas, compras, produtos. Aqui só um name para exemplificar qual que é a ideia. Deixa eu aumentar aqui para não ficar quebrando essa linha. Então, essa seria a ideia. Aí, essa tabela aqui, ela vai basicamente ser o resultado. Eita, o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar a setinha. Então, ela vai ser o resultado disso e disso. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos ter fisicamente uma tabela onde essa tabela vai possuir dados de outras tabelas. Então, na tabela pessoas compram produtos, nós vamos salvar a estrutura dela, o esquema dela tem que ser baseado naquilo que a gente precisa. No caso, quais informações que a gente precisa? Qual foi o produto comprado, qual foi o valor, quem comprou o produto, qual foi a data de compra, para que depois, se a gente quiser fazer relatórios de qual produto foi mais comprado no mês, qual produto faz tantos dias que não é comprado, qual produto que tal pessoa mais comprou, quanto tal pessoa gastou na nossa plataforma. Então, quando a gente tirar métricas de analytics como essa, a gente consegue pegar diretamente da tabela pessoas que compram produtos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que isso vai ser mais rápido. Por quê? Porque a soma total do produto já vai estar pronta, a gente não precisa ficar somando. O count, por exemplo, pode ser que já está pronto, a gente não precisa ficar somando. O dado da pessoa a gente já vai ter, não precisa ficar fazendo join, não precisa colocar have, não precisa colocar group by, coisa assim. Por quê? Porque essa tabela aqui, o grande ponto é, as views materializadas, elas vão ser tabelas denormalizadas. O que, que isso quer dizer? Todas aquelas regras normais, acho que 6 regras normais que existem, aquelas normalizações que nós fazemos no banco de dados, não aplica-se para views materializadas. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar várias colunas, várias coisas. A gente pode. A pessoa com a ID 1 fez uma compra nova. A gente vai lá na linha da pessoa ID 1 e aumenta a quantidade, um count que pode ter lá. Então, todas as agregações, todas as derivações que a gente precisa
que seriam feitas em tempo de leitura, em tempo de execução, agora vai ser feita em tempo de escrita. Aí quando a gente precisar do dado, quando a gente for ler o dado, a agregação, a derivação já vai estar pronta. Então a gente ganha muita performance em relação a isso. Então a principal diferença para views normais e views materializadas é no quesito performance, né? Performance e como que esses dados são recuperados, né? As views, eles vão ser recuperadas nas tabelas convencionais e as views materializadas vão ser recuperadas de forma desnormalizada na própria tabela física. Aí, como essa tabela física, a gente consegue criar índices para ela, tudo que o banco de dados tem para tabelas físicas aplica-se para as views materializadas também. Porém, qual que é a desvantagem, né? Um dos principais pontos de a gente trabalhar com as views materializadas é manter as informações consistentes, é manter as informações atualizadas. Por que consistentes e por que atualizadas? Porque a gente precisa garantir que sempre que uma pessoa sofrer alguma alteração, a gente tem que vir aqui e atualizar essa tabela. Sempre quando uma pessoa comprar um produto novo, a gente tem que vir aqui e atualizar a tabela. Sempre quando houver uma compra nova, a gente tem que vir aqui e atualizar a tabela. Então, todas as dependências de uma view materializada, quando ela sofre alguma mutação, alguma alteração de estado, algum efeito colateral, nós precisamos garantir que a nossa view materializada, ou seja, o lugar que está derivando informações desse estado que foi alterado, ele precisa ser atualizado. Então, pode ser que em algum momento ele não vai estar consistente. Por quê? Porque se uma pessoa for deletada do banco de dados, a gente tem que vir aqui apagar essa pessoa, a linha dessa pessoa desse lugar. Se um produto foi deletado, a gente tem que vir aqui apagar também. Se a pessoa comprou um produto, a gente tem que vir aqui aumentar a quantidade de compra daquele produto para aquela pessoa. Então, a gente tem que manter a consistência, né, do dado em relação à sua fonte de verdade. A fonte de verdade é uma só. Então, isso aqui seria só uma segunda fonte de verdade, uma forma mais fácil de obter aquilo que a gente quer, fácil no sentido de performance. E além disso, a gente também tem o tal da consistência eventual, né? De manter o dado atualizado. Porque por mais que a gente faça todas as alterações de estado na pessoa, e a gente garanta que todas as alterações estão sendo aplicadas aqui, pode ser que em algum momento, por questões de transações, a gente fez uma transação na tabela de pessoa, e enquanto a gente vai aplicar essa transação na tabela de pessoas que compram os produtos, esse tempo, esse intervalo, essa tabela vai estar desatualizada e inconsistente também. Então, um dos maiores desafios para a gente trabalhar com as views materializadas é esse ponto, né? É a gente conseguir manter o dado consistente e atualizado. Já nas views normais, a gente não tem esse problema. Por quê? Porque a fonte de dados ainda são as tabelas reais, ainda são as tabelas únicas, vamos dizer assim. Então a view é só um atalho, é só uma camada, um apelido por cima para as tabelas que nós estamos acostumados a utilizar, e são as tabelas para as quais a aplicação vai recuperar dados e vai aplicar alterações de estado. Agora aqui não, nas views materializadas, nós temos a fonte de dado, porém essa fonte de dado a gente replica de forma denormalizada para uma outra tabela para que a gente consiga ter uma performance de execução maior. Então, o principal ponto de views normais para as views materializadas é esse. Então, a gente pode utilizar vários momentos, em várias situações. Então, qual é uma situação que as views materializadas são legais? Quando a gente quer trabalhar com CQRS, né, com a arquitetura CQRS, que a gente tem lá uma parte de escrita, um banco de dados de escrita, e a gente tem um outro banco de dados de leitura. Então, o banco de dados de escrita seria as fontes de verdade, seriam as tabelas pessoas compram os produtos. O nosso banco de dados de leitura, a gente vai criar tabelas que vão derivar e denormalizar informações do nosso ali banco de dados de escrita, né? Então, quando a gente roda algum comando, né, o tal do command no CQRS, então a gente escreve, a gente altera estado, e quando a gente executa alguma query, né, o que do CQRS, a gente pega do banco de dados de leitura. Porém, todo comando, toda alteração de estado que a gente aplica aqui, a gente tem que replicar de forma desnormalizada aqui. Então, seria uma forma de estar utilizando as views materializadas. Então, qual seria uma outra situação para quando a gente trabalha com os views materializadas? Quando nós estamos utilizando uma arquitetura com event sourcing.
Então, toda alteração de estado a gente cria lá um evento de domínio. Então, a gente vai criando pessoa criada, o nome da pessoa alterou a idade da pessoa, produto criado, produto atualizado, produto deletado. A gente trabalha lá com o nosso event sourcing, que são os eventos de domínio sendo disparados no nosso banco de dados de evento. E aí, quando a gente cria lá o tal do snapshot, né? O que é esse snapshot? Nada mais é do que uma view materializada, né? E aí pode ser uma linha na tabela de view materializada, ou pode ser uma tabela de view materializada. E depende muito de como a arquitetura vai ser implementada. Mas o ponto é, um snapshot do banco de dados, ele nada mais é do que uma view materializada. Por quê? Porque a gente está pegando todos aqueles eventos, agregando as informações, derivando essas informações e criando uma forma da gente buscar esse dado. Então a gente não vai ler dado da tabela de eventos, né? A gente vai ler dado da tabela de pessoas, por exemplo. A gente tem lá pessoas events e tem pessoas. Então a gente criou um evento de pessoa event, a gente vai lá na tabela de pessoa, faz um insert. A gente atualizou o nome de uma pessoa, que seria um insert na tabela de pessoas eventos, a gente faz um update de tabela de pessoas. Então, todos os eventos que acontecem na tabela de eventos, a gente deriva, agrega e denormaliza na nossa tabela de leitura. Então, seria uma outra situação para a qual as views materializadas seriam importantes. E tem várias situações, quando a gente quer criar relatórios, quando a gente quer criar um serviço de analytics, quando a gente quer criar um serviço de report, de relatório, quando a gente trabalha, por exemplo, com arquitetura distribuída. A arquitetura distribuída a gente tem que derivar informações de outros serviços. Então, por exemplo, a gente tem lá o serviço de conta, de account. Quando a pessoa cria uma conta, vai lá nesse serviço de account, tem um registro novo. Legal. Só que agora, no serviço, por exemplo, de perfil, a gente tem que associar com a conta, não, porque a conta ela pode ter um ou mais perfil. Então, por exemplo, na Netflix, você tem lá uma conta, dentro da conta você tem vários perfis. E para cada perfil você tem uma homepage diferente, você tem um histórico diferente, recomendações diferentes, tem várias coisas isoladas por perfis. Então a gente pode ter um serviço de conta, né, um account service. Criou uma conta nova, a gente dispara um evento de integração. Esse evento de integração a gente escuta lá no serviço de perfil, né, um perfil service, e a gente pega as informações que fazem sentido estar associadas a esse evento de integração e persiste numa tabela local no banco de dados do serviço próprio. Então, o serviço de account vai estar deployado em um lugar diferente, vai ter um banco de dados isolado. A gente dispara um evento de integração. O serviço de perfil ou esse evento de integração pega essa informação desse evento e aí com esse evento ele vai fazer um update ou um insert que seja na tabela de dados do banco de dados dele, né? E aí normalmente esse banco de dados que a gente replica as informações de forma distribuída, a gente chama de local cache, né? Que é um cache local. Por que é um cache local? Porque a fonte de verdade, o dado de verdade, está lá no banco de dados do serviço de contas. Mas nós temos um cache, uma informação local derivada no banco de dados do serviço de perfil. Então, às vezes, pode ser, por exemplo, até um Redis mesmo, um banco de dados de memória, não precisa nem ser um banco de dados físico. Mas, caso seja um banco de dados físico, ele vai estar utilizando uma view materializada. Então, essa é uma outra situação da qual a gente aplica views materializadas. Então, tem vários momentos, várias situações. Então, esses são os principais pontos de quando e por que nós utilizamos views materializadas. E, de forma geral, caso o seu cenário seja simples, caso uma view normal faça sentido, tá tudo bem. Então, a gente não precisa estar sempre utilizando a view materializada, não. A view normal, ela atende muito bem. A partir do momento que a gente tem necessidade, seja por questões de performance, por questões de replicações, por questões de facilidade, por questões de distribuição, de cache, enfim, todos esses motivos do qual a gente acabou de ver, acabou de conversar. Se fizer sentido, a gente vai lá, cria uma view materializada e boa. Se não fizer sentido, a view normal, ela também atende muito bem os nossos cenários, os nossos casos de uso do dia a dia. E para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Então, nesse vídeo a gente deu uma olhada no que são as views normais, por que a gente utiliza a view normal, o que são as views materializadas, quais são os casos de uso das views materializadas, por que a gente utiliza, qual é a principal diferença da view normal para a view materializada. Então, a gente deu uma geralzinha aí na camada de dados, quando a gente fala de banco de dados, e principalmente quando a gente fala de views, né? Views, derivações, agregações, desnormalizações. A gente deu uma geral na diferença em views normais para as views materializadas. Caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de dar o seu like. É só clicar no botão rapidinho aí, vai lá no joinha, clica,
É muito simples, mas que vai ter um benefício muito grande para o canal, muito grande para o vídeo. Então o YouTube vai recomendar para mais pessoas, aumentar o alcance do vídeo, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas e o canal também vai estar crescendo com um simples clique no botão like. Se inscreva no canal também, da mesma forma que o like ajuda o canal, a sua inscrição também vale, você vai ficar atualizado e atualizada com as novas informações, com os novos vídeos que a gente lança todo sábado, toda semana. Então se inscreva no canal, ajuda a gente aí, isso fortalece muito, ajuda muito o canal. Comenta no vídeo caso você tenha já utilizado views normais, materializadas, você gostou, se você não gostou, faz sentido, não faz sentido, vamos trocar uma ideia, comenta no vídeo aí pra gente ter essa interação. E de forma geral, a gente tem encontro marcado no próximo sábado. Tchau!